Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, podcast aqui do Acelera Aí, focado em você, empreendedor, você que nos acompanha. Hoje é o episódio, se não me engano, 64. Tem uma jornada incrível aqui de conhecimento, né? Um dos maiores legados que eu encontrei no Acelera Aí foi ajudar o pequeno e médio empreendedor do país inteiro, além de ele ter acesso a comunicação de extrema qualidade que só grandes empresas tinham, também, através aqui do Fala Aí, gerar um pouco de conhecimento que pode ajudar numa decisão, pode ajudar numa estratégia. Eu recebo sempre muitas mensagens de vários episódios do Fala Aí, que o empreendedor pegou uma ideia, pegou uma conversa nossa aqui, que ajudou ele a mudar a história dele. Então, esse é um dos projetos que eu mais gosto. A gente investe bastante nele, a única coisa que a gente pede em troca é que você compartilhe, que você envie para o amigo, sempre que você encontrar uma mensagem aqui que possa fazer sentido. O episódio de hoje é bem diferente, eu vou contar uma novidade no final para vocês, então quem quiser saber dessa novidade em primeira mão, vai ser a primeira vez que a gente vai falar desse assunto, mas vai ser só lá no final do episódio, não vou falar no começo. É uma nova amiga que eu conheci recentemente, através do Arthur Aguiar, que é nosso super parceiro aqui do Acelera Aí. A gente está pensando num projeto, e ele falou um dia para mim, cara, você precisa conhecer a Renata, porque ela tem muita característica de tudo que a gente está conversando, e ele, vou fazer uma parte aqui, de apresentar completamente diferente. Eu nunca dei muito match com o mercado financeiro, mas vamos lá, vamos conversar, e foi uma conversa incrível, muito inspiradora, tanto que um projeto que estava para um ano, não parado, né, mas um ano sem a gente achar o caminho ali do labirinto, a gente encontrou em 5 minutos. Renata, Nilson, um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Te apresentar mais completo agora. Renata é CEO da PX. Já vou pedir para ela começar a se apresentar aqui e já contar um pouquinho da PX. E como a gente sempre fala de marketing, Renata, a primeira pergunta é: por que PX? Então se apresenta e já me conta por que PX. Vamos lá. Bom, Renata, prazer. Eu sou zero criativa, tá? Zero. O PX é o contrário de XP. Adoro a sinceridade. PX é o contrário do XP. Mas esse foi Na época que eu fundei a empresa, eu estava lendo aquele livro Na Raça, do Benchimol. E aí tinha que colocar qualquer coisa. A gente coloca o contrário aí, porque o Benchimol falava, né? XPTO. De qualquer coisa, acabou virando XP. Eu falei, faz o contrário, depois a gente pensa. E aí a gente ficava falando PX, 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 PX. Pegou, né? Você fica pegado ou não. nome. Aí quando a gente foi realmente abrir o CNPJ, o pessoal, qual vai ser o nome? Eu falei, gente, eu amei PX, marketing, se vira. E aí eles falaram, seu crédito mais próximo de você, seu processo mais próximo. Não trouxeram nada que pegou o coração. Pô, gente, a marca pegou e deu certo. Mas graças a Deus. Deixa eu te fazer uma parte então, mais uma similaridade. Eu estava no começo da Acelera Aí, eu queria fazer um SaaS ali totalmente automatizado, sem interferência humana. Achando que o empreendedor ele ia entrar e interagir e montar a campanha dele sozinho. E foi um fiasco. A V1 não deu certo. E eu não estava achando o caminho, vou ser sincero. Aí eu li o livro Na Raça dele, quando ele conta que ele primeiro precisou criar quase que um projeto de educação, ter não era representante que chamava, né? Formar os consultores ali financeiros para o negócio dele dar certo. Nessa hora eu falei, cara, eu tô errando muito, porque eu preciso ter não um vendedor, eu preciso ter um consultor que ajude o cara a entender o nosso projeto. E foi a virada. Então foi o livro também. Então, esse livro é muito bom. Boa, mas continua a sua apresentação. Bom, a gente fundou a empresa no mercado financeiro, porque era o seguinte, a gente via há 40, 50 anos existe o mercado de ativos judiciais. Pessoas compram e vendem processos e precatórios. Só que a gente queria levar transparência, que era uma coisa que não tinha no mercado. Então, vamos lá, você vende um carro, você tem uma tabela FIPE. Você vai vender uma casa, você tem uma avaliação e a maioria dos bancos vai ter uma variação lá de 5, 10%. Você tem um ponto de partida, né? Você vai vender um precatório, um processo, você não sabe quanto vale, as pessoas não te dão transparência, falam qualquer valor. Era muito comum o comercial desse tipo de operação mentir. E aí eu falei, não, eu quero levar transparência para quem investe e para quem vende. A gente vai fazer peer-to-peer, e aí a gente começou a PX. No começo a gente começou com um dinheiro bem de family friends,
Vamos fazer pequenininho, em 6 meses já faltava dinheiro, aí a gente captou no mercado, e hoje a gente tem 3 bi de operações realizadas, 3 bi em 5 anos. 5 anos. Em 5 anos. Impressionante. Mas é isso. Não, é isso não, meu Deus do céu. Agora, e não tem, né, pelo pouco que eu já conversei contigo, também é disruptivo, né? Exatamente o que você está fazendo, não tem ninguém fazendo no mercado. A gente não tem concorrente direto, a gente tem concorrente em áreas específicas. Então, em precatório, eu tenho os grandes bancos, quando eu compro um processo trabalhista, eu tenho algumas empresas que fazem, mas que atuam em todas as áreas. A gente chama no mercado, é que o nome no mercado financeiro eles complicam muito, né? Special Sits. Dentro de Special Sits, a gente tem NPL, Legal Claims e Capital Solution. Dentro dessas áreas, gente, são ativos especiais, tá? Em geral, porque eles são descorrelacionados com o mercado, eles não têm correlação com a economia ou com nada, e eles não são padronizados CVM, é um outro tipo de ativo. Não tinha ninguém pequeno, independente no mercado, sempre tinha uns grandes players. Até, a título de curiosidade, 1/3 do resultado do BTG é disso. Uau! 1/3 do resultado do BTG é esse tipo de ativo. Então, é uma área muito boa, mas não tinha ninguém fazendo o middle e o pulverizado. Todo mundo sempre olhava os grandes casos. Mas vamos lá, a gente está falando de Brasil. Quantos casos acima de 100 milhões você acha que existem? Agora, quantos casos de 80 mil existem? Nossa, Vamos olhar o salário médio do brasileiro? sim. E aí, quando você vai olhando isso, não tinha ninguém atuando. Mas todo mundo falava, dá muito trabalho e não vale a pena. Adoro um desafio. Gosto de um desafio. E é engraçado, porque assim, eu também gosto muito de dados, de inteligência artificial, e agora tá na moda. Mas matematicamente falando, sempre existiu, e é estatística. Mas quando você vira para um advogado e fala que dá para comprar na média, que dá para comprar com base em dados, ele fala, não, impossível, você tem que analisar um a um. E tem como. Existe aí um desvio padrão, um PDD, uma modelagem financeira que a gente fez a operação escalar. Hoje a gente tem mais de 10 mil ativos já adquiridos. Impressionante. E de novo, eu vejo uma similaridade de conceito, de propósito muito boa com a gente, né? Porque quando a gente quebrou o direito de imagem, que era acessível, apenas 3% das empresas brasileiras tinham budget para contratar uma super celebridade. E aí a tese nossa foi um pouco parecida, que era, se eu transformo esse direito de imagem num token e permito que uma floricultura no interior do Pará consiga contratar esse super artista, a gente cria uma disrupção no mercado. Eu acho que a lógica... É muito legal. E o nosso próximo passo agora é fazer a mesma coisa, só que com investidores pessoas físicas. Porque no mercado, esse tipo de investimento é para investidor profissional. Para quem não sabe, investidor profissional é aquele que tem acima de 10 milhões em patrimônio investido, tá? Não qualquer tipo de patrimônio. E normalmente grandes bancos investem. E a gente quer levar isso para a pessoa física, porque é uma rentabilidade maior, descorrelacionada, e quando você olha o panorama mundial, existe uma tendência de investimento neste tipo de ativo, que eu dei o nome de ativos especiais para ficar mais bonitinho, mas existe uma tendência. Só que no Brasil pouca gente conhece, sabe se é. Isso. E a gente está começando a tornar acessível para a pessoa física investir. Sensacional. Eu tive que estudar muito o seu setor, porque, eu vou ser sincero, eu não conhecia, nunca... É porque eles não querem que ninguém conheça. Então, eu até... Isso me chamou atenção, porque você imagina, em 30 anos de carreira de comunicação, eu já vi de tudo, já tive que vender de quase tudo. Hoje eu sou mentor fixo lá do G4, dou aula lá com o Fábio na Startse também. Isso me fez ampliar muito a cabeça nesses últimos 5 anos, porque a quantidade de negócios diferentes que eu tive que colher feedback, fazer um hot seat. Outro dia eu teve um cara que trabalhava com mineração de terras raras, né? Que eu nunca tinha ouvido nem escutado esse termo. Depois, agora na empresa, começaram a falar bastante. Então eu tô sempre encontrando e sendo impactado por novos negócios que eu não imaginava que existiam. E o seu agora também, né? Nessa proporção, não fazia ideia. E aí você já me respondeu o que eu ia te perguntar, que eles não querem que a gente eu fiz essa pergunta conheça. Em alguns bons profissionais do mercado que fazem isso há bastante tempo. E aí eu perguntei, eu falei, cara, por que não tem uma aula, um vídeo no YouTube explicando o que é? E a gente não quer. Empreendedor, eu vou te dar um susto agora. Eu quero que você tenha o mesmo impacto que eu tive, né? A gente tem lá, sobrou um dinheirinho do nosso resultado, a gente vai lá pôr o dinheiro hoje na renda fixa, vai dar ali uns 15, 14, por aí, né? De 14 a 16, tal.
Quando esse produto estiver disponível para nós, o que vai acontecer? Gente, é entre 20% e 30% ao ano de retorno. Atualmente a gente até tem um retorno maior, mas o mercado está se equalizando. Quando estabilizar, vai ficar entre... Mas é normalmente o dobro da Selic, assim. Eu pago hoje para o investidor que investe comigo CDI mais 7, que é 15 mais 7. 22. Então, o cara que já aposta no teu projeto já está fazendo 22 esse ano, por Há exemplo. 5 anos já recebeu dinheiro e, gente, eu vou contar um negócio, tem fila, tá? Não é, quero Imagino. não tem fila. Porque também tem um limite de onde você pôr o dinheiro, né? Tem um limite de produto, porque assim, uma coisa, quando eu comecei, eu não queria ter a pressão de fazer algo grande. Eu falei, eu quero aprender primeiro. E quando você coloca produto sem pensar no produto, eu comprar um monte de precatório sem analisar da forma correta, eu vou estar colocando coisa ruim ali. E a ideia não é sempre entregar algo bom. Então tem tanto que a gente consegue fazer por mês. Obviamente, todo ano a gente dobra de tamanho, mais que dobra, na verdade. Mas tem uma certa fila para entrar. Imagino. Tem uma primeira pergunta aqui. Você sempre teve uma carreira muito sólida na advocacia. Sempre atuou no contencioso, muito M&A, que acho que isso te trouxe essa visão empreendedora. Escritórios, assim, super renomados. Em 2020, você resolve montar o seu negócio e tomar risco, né? De uma forma bastante intensa. Que é risco na tua carreira pessoal e risco no modelo de negócio, né? Um pouco que eu entendi ali do teu processo, foram 2, né? Você tinha uma carreira sólida, você colocou essa carreira em xeque, né? Em risco, porque estava tomando uma decisão de mudança ali total, num negócio que também não tinha Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Como que foi isso? Me fala um pouquinho, e aí eu quero só te contextualizar também que a nossa audiência tem muito empreendedor, né? Basicamente são empreendedores que também estão na fase de growth, na fase de crescimento. Então acho que essa inspiração da tua resposta vai impactar muita gente. Tá, eu vou dar um passo para trás. Perfeito. Primeiro, eu me formei em cinema. Foi a minha primeira faculdade, até porque meu pai é delegado, meu avô era desembargador, juiz, a minha mãe funcionária pública no direito, meu tio advogado. Tudo que eu queria fazer era não fazer direito. E eu amava cinema, fui fazer cinema. Quase no final da faculdade de cinema, eu falei, não quero mais, não é o que eu quero, vou fazer direito. E eu lembro que eu liguei para meu pai e falei assim, pai, eu vou fazer direito. Ele falou, não, você vai terminar cinema. Ele vai terminar o que você começou, aí depois você pode pensar. E aí eu já comecei a direcionar as optativas para o direito, porque tanto é que eu me formei mais rápido do que 5 anos, e comecei direito. Mas eu continuava trabalhando com cinema, fazendo outras coisas, e aí uma professora me chamou para trabalhar com contencioso civil. E eu lembro na entrevista que ela perguntou, você trabalharia com contencioso? E a única coisa que eu respondi foi, e guardem essa informação, eu só não faria trabalhista. Comecei a carreira, depois fui para M&A, o sócio tinha pedido, ele falou, eu queria alguém em M&A com visão de contencioso. Só que eu olhava a carreira da advocacia e ela é igual futebol, ela é uma pirâmide. Pouca gente ganha muito dinheiro. O resto estava ali trabalhando, ganhando 20 mil reais, aí eu olhava trabalhando até 2, 3 horas da manhã e é isso que eu quero para minha vida? Aí em 2018, 2019, salvo o melhor juízo, sim, salvo o melhor juízo é uma frase muito de advogado. Eu resolvi abrir meu próprio escritório, e aí eu falei, não, eu vou para o mercado financeiro, porque o meu diferencial como advogada sempre foi o fato que eu sei fazer conta. Desde pequenininha eu sou boa em matemática. E aí me chamaram para avaliar um investimento que era num processo, porque um cliente falou para a pessoa, inclusive da XP, falou, vou resgatar o dinheiro, porque eu vou investir em algo que dá 40% ao ano. A pessoa falou, é pirâmide. Ele, não é. Ele falou, olha, eu tenho uma advogada, deixa ela analisar. Quando eu analisei, eu falei, não, realmente está errado, não dá 40% ao ano, dá 50%. E aí eu pensei, não é impossível. E aí eu olhei, o business era muito bom. Eu não conhecia, não tinha ninguém fazendo. E esta pessoa que levou esse investimento perguntou, falou assim, você trabalharia para mim? Eu falei, eu acabei de começar a empreender, não queria trabalhar para ninguém. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu virei pro meu marido e falei, eu vou. Ou eu viro sócia, ou eu monto o meu. Em 6 meses eu era vice-presidente da operação e tinha virado sócia. E o que a gente começou comprando? Trabalhista. Meu, já começou pelo que você não queria. Porque o trabalhista no Brasil, ele é mais difícil, ele é muito pedido, ele é muito dados. E aí a gente começou, eu fiquei 1 ano nessa empresa,
captei dinheiro lá, a gente conheceu a estrutura. Depois eu falei, não, vou abrir a minha, porque eu quero ir devagar. Ele queria crescer muito rápido, esse meu sócio. Ele falou, não, vamos fazer um bi. O que fazer um bi? Eu falei, vamos fazer primeiro 10 milhões, 20 milhões. Por quê? Eu brinco que tem 2 tipos de empreendedor no Brasil. O progresso, depois ordem, e o ordem, depois progresso. Eu sou ordem, depois progresso. Eu não consigo crescer em desordem, então eu organizo, eu crio fluxo. Há quem diga que eu sou obsessiva com fluxo e organização, e eu sou. E não tem certo ou errado, são só 2 Sim, tipos. 2 estilos diferentes. E ele queria fazer o progresso para depois fazer. Como a gente está lidando com dinheiro, você não pode errar com muito dinheiro. E eu lembro que no começo eu falava, se der errado eu pago. Hoje eu tenho 3 bi, né? Se der errado, não tem mais como. Então Acho que foi importante você cuidar do processo lá atrás. então a gente nasceu, tinha um fluxo desenhado. Obviamente que esse fluxo é mais complexo hoje. E aí a gente começou. A gente começou só ali entre amigos. Depois, porque, gente, todo mundo quer essa rentabilidade, então é fácil captar dinheiro. E eu comecei na época em que a Selic estava 2, 3%. Diferente de hoje que está 15%. Era completamente uma curva de juros completamente diferente. Aí eu falei, não, vou ter que ir para o mercado financeiro, vou ter que captar dinheiro, porque a gente está indo rápido demais. E aí foi que a gente conheceu a Galápagos, que é a minha sócia hoje, que fez o primeiro fundo de 100 milhões. Aí eu brinco que com 29 anos eu tinha um fundo de 100 milhões, já estava lucrando bem, e hoje nesse mercado tem pouca gente, é um negócio ainda muito personalíssimo, as pessoas falam muito mais meu nome do que o nome da PX. Falam, conhece a PX? Não, mas a Renata. Mas é normal. É bem normal. Mas é isso, 5 anos de empresa agora, Quantos colaboradores tem lá? 74. Uau. Queria só que você contasse também para nossa audiência essa curva de growth, porque para você chegar nos movimentação dos 3 bi que você falou, como é que foi o teu primeiro ano? É legal o empreendedor entender que não é simples, né? Não, Vamos lá no primeiro ano. Não, primeiro que eu brinco que, assim, se você empreende, você nunca quase quebrou, você ainda não empreende. E é desafiador. Eu acho que tem várias coisas. Primeiro, o meu primeiro ano, o nosso objetivo da empresa era ter uma empresa pequena, não ter mais que 20 funcionários. Esse é o objetivo, tipo. E alocar 30 milhões por ano. Então, todo ano a gente faria 30 milhões e a gente estava bem. Com 50 de rentabilidade, deixa Pô, eu 15. Exato. E a gente usa uma alavancagem financeira que você ganha não só sobre o desconto que você comprou ativo, mas também sobre o que você paga para o investidor. Então a gente estava super tranquilo. E eu fundei a empresa com o meu estagiário, que é meu sócio até hoje, meu braço direito, e a gente tinha esse objetivo. Então no primeiro ano a gente fez os 30 milhões, fez até um pouquinho mais, e aí a gente cresceu. Aí no segundo ano, eu estava já com quase 40 funcionários, dobrando de tamanho, e eu lembro que eu chamei uma pessoa do mercado, tem muito mais experiência que eu, falei, como é que eu decido se eu cresço ou não? Tô com medo, porque assim, já deu certo, tá funcionando. E aí ele virou pra mim e falou, se der errado, você reconstrói, você construiu do zero. Você tem as pessoas certas ao seu lado? E aí eu fiquei refletindo, e eu tenho, tá? Eu tenho certeza, hoje, na minha operação, em 74 pessoas, eu falei, gente, eu vou fechar a PX, é isso, mas eu vou abrir uma sorveteria. Quem vem comigo, mais da metade levanta e vem. Isso faz Porque eles acreditam em mim. Então, com isso, eu soube que daria para crescer. E aí, até para o empreendedor que está ouvindo, é muito difícil crescer pessoas, é muito difícil contratar. Não é só qualidade, você tem que, eu brinco que é muito, não é manipular, mas é entender no que aquela pessoa é boa. Então, às vezes você contrata uma pessoa para o cargo não funciona, aí você tem que mudar. A gente está diante de uma geração mais complicada. Então, a gente tem a geração que era da cenourinha, que, trabalho, eu te dou dinheiro. E você tem a geração de hoje, que é mais a experiência do trabalho, é entender o conceito, é ter um propósito. E é difícil essas gerações se comunicarem. Então você contrata, dá errado, aí você vai ficando triste. Eu brinco que você começa empreendendo, você é uma pessoa feliz e super legal. E aí você vai ficando triste, você vai desacreditando do ser humano. Eu chamo muitas pessoas do mercado para conversar, né? Porque não é que eu acordei um dia e falei, eu sei empreender e ser CEO de uma operação. Eu não sei. E aí eu falo, gente, como é que você continua confiando na... Não existe, não existe formação para empreendedor. Não existe. Que loucura. E é uma loucura até você falar isso, porque no nosso país a quantidade de empreendedores autodidatas é absurda. É absurda. Mas por isso que eu acho importante esse tipo de... Pra gente contar a nossa experiência, porque todo mundo... Sim. Assim, o que você tá passando agora, eu já passei, ele já passou, e essa troca é muito A gente importante. passa todo dia
E não existe, assim. Ah, Quer ver? Quantas vezes você já acordou e falou, cara, por que eu tô fazendo isso? não, quase todo dia. Eu peço demissão todo dia. É? Todo dia eu acordo, eu chego na empresa e falo, gente, é isso, hoje eu vou me demitir, não quero mais. Porque é difícil, a gente vai ficando com medo de confiar. Então, é pesado, é difícil, eu errei no crescimento. Porque eu comecei a crescer em pessoas e eu não crescia os números da empresa. Eu falei, não, calma, o que está acontecendo? Então, eu brinco que algumas fases na minha vida existiram como empreendedora. No começo que eu achei que tudo era lindo, maravilhoso e um sonho. No meio, que eu entendi que eu tinha que ter as pessoas certas, e eu li um livro que chama Coragem de Não Agradar, que é baseado na psicologia de Adler. Eu não sei se você já leu. Já. Mas ele simplesmente fala que você não é feliz porque você não tem coragem. É isso. E eu sou muito isso, assim. Você fala, Renata, como é que você fundou a empresa? Como é que você mudou de carreira? Gente, eu dei passo para trás minha vida inteira. Eu fiz cinema, terminei e falei, não, vou fazer direito. Voltei a ser estagiária. Aí eu tinha uma estabilidade no escritório que eu tava absurda, eu trabalhava direto com sócia. Falei, não, vou sair, vou empreender. Aí comecei empreendendo na advocacia, falei, não, vou sair, vou pro mercado financeiro. Não tem problema, porque esse passo para trás te coloca muito mais à frente. Então, hoje, com 36 anos, eu tenho 3 bi, tenho uma empresa consolidada, eu brinco que já poderia me aposentar, graças a Deus, hoje. Mas quantas pessoas com 36 anos você conhece? E você falou 2 pontos aí que toda vez que tô no encontro com profissionais mais jovens, eles me perguntam, qual a característica eu tenho que ter? Eu falo curiosidade e coragem. A gente vive numa era, se você não for curioso, não estiver sempre disposto a aprender algo, você tá fora do mercado, porque tudo tá se transformando numa velocidade absurda, então tem que ter esse fator curioso e tem que ter muita coragem, porque E tem senão... que aprender a sofrer. É. As pessoas sofrem e desistem, que é a resiliência, né? Sofre e levanta. Vai, tenta de novo. As pessoas hoje, elas se apegam muito. Não deu certo, tô triste. Cara, levanta e faz. E você tá sozinho, tá? Uma coisa que eu falo que a solidão do empreendedor, ela é verdade. E o que você precisa fazer? Abraça a solidão, você tá sozinho mesmo, é isso. Por mais que você tenha equipe, que você tenha sócio, abraça, levanta todo dia e faz novamente. A grande verdade, que o que difere um empreendedor que dá certo do que dá errado, é a capacidade de continuar fazendo. É isso aí. E você tem que ter alguns empreendedores, não só amigos, mas alguns empreendedores da mesma vibração que a tua para poder ligar. Eu acho isso também, eu tenho várias pessoas que eu ligo. Eu tenho vários, porque tem aquele... Inclusive eu ligo pra você agora, às vezes. Tem um amigo meu lá de Santos, que eu conheço, amigo. Eu já trato ele como amigo, mas a gente se conheceu na viagem agora da China, ele chama de Furiosa. A hora que dá aquela furiosa, você tem que ter alguém para ligar. E eu falo, é isso, você tem que ter. O empreendedor, cara, você tem que ter uma rede de pessoas que pensam na mesma vibração que a tua. Isso faz muita diferença, porque não adianta você ligar para aquele cara, às vezes você liga pro cara que tem mais proximidade contigo, e ele é o apelido de hiena, né? Ele é ó vida, ó azar. Ele vai acabar te afundando mais ainda, se ele não tá na mesma vibração. Então eu tenho muitos amigos, conheço muita gente do mercado, mas eu tenho o meu WhatsApp marcado, quem são os caras que vibram na mesma direção que a minha. Porque nessa hora você tem que ter esse apoio. Você declarou que o mercado financeiro se resume em resultado, risco consistente, esforço diário e propósito. Com essa receita, não importa quem você seja, você terá sucesso. Eu achei muito forte isso porque eu sempre escutei que o mercado financeiro é o pedigree que você tem, é quem você conhece, é de onde você veio. Essa é uma frase forte para quem está no mercado financeiro. Explica ela pra gente. Então, quando eu comecei, gente, eu não venho de uma família rica, assim, beleza, classe média, estudei em escolas boas, nunca passei necessidade. Mas quando eu comecei a empreender, eu via muita gente tentando mostrar que tinha dinheiro para o mercado financeiro. Não, eu sou rico, assim eles vão me aceitar. E eu falava, gente, eu não tenho dinheiro mesmo, é isso. Eu sempre fui muito honesta. E eu fui muito aceita. Hoje eu frequento, não só hoje, mas há algum tempo, eu frequento mesas e estou em ambientes que quase ninguém tem acesso. Que é onde a gente brinca, o old money está, ou as pessoas com muito dinheiro. E aí o pessoal fala, como é que você conseguiu isso? Eu falo, competência. Primeiro, eu acho que é não querer parecer o que eu não sou. Eu sempre fui muito eu. Gente, eu fundei a empresa, eu não uso calça jeans, tá, gente? Então, eu fundei a empresa de calça jeans, tênis e camiseta. Eu já cheguei a negociar ativo de meio bi de uma camiseta de ursinho. Aí eu olhei e falei, gente, preciso melhorar minha roupa. Então, eles me aceitaram como eu era, foi extremamente... E não era só uma casa. Não, você deu sorte. Não. Primeiro que sim, mas eu gosto muito de uma frase do Esteves,
que ele fala que ele é matemático e ele fala que a sorte está ligada à quantidade de horas que você trabalha, né? E você tem que estar preparado. Mas me deram uma oportunidade ali e não se importaram se eu era mulher, não se importaram onde eu me formei. Eu não me formei nas faculdades top de linhas. Não se importaram se eu tinha dinheiro ou não. O que eles olharam? Tá? Eu não queria ganhar antes do investidor. Eu virei e falei, eu vou correr o risco. Eu fiquei 4 anos sem receber R$1 na empresa. Não. Sabendo tudo bem que assim, no começo era meio triste, porque eu olhava a cota rendendo para baixo, você falava, tô perdendo dinheiro. Hoje, você olha, depois de um tempo, eu tava bem tranquila. Mas 4 anos para mostrar, eu só vou ganhar depois que eu devolver o dinheiro para o investidor. E este alinhamento de resultado é algo raro no mercado financeiro. O que o pessoal quer no mercado financeiro? Ganhar FII, ficar rico. Todo mundo acha que vai fazer rápido. E eu falei, não tenho problema. Eu provo. E isso fez com que as portas se abrissem para mim. E eu soube aproveitar. Então, assim, eu cansei de ver, de estar em reunião que eu era a mais nova, a única mulher e a única sem o histórico familiar. Eu sentava, eu olhava o sobrenome das pessoas e falava, meu Deus, o PIB brasileiro e eu. Então, eu realmente acho que qualquer pessoa pode fazer. Ah, mas você teve algum diferencial? Gente, Deus, assim, se eu for responder, porque não tem uma fórmula correta. Inclusive, eu acho que o mal da sociedade hoje, as pessoas acharem que tem uma fórmula para você chegar lá sem você trabalhar. Assim, é trabalho. Existe a fórmula. É trabalho. É trabalho, mas não tem Eu regra. falo isso pra todo mundo. Eu falo, gente, você não precisa acordar às 5 horas da manhã e trabalhar antes de todo mundo, tá? Inclusive, às 5 horas da manhã, eu não acordo. Eu acordo pra ler, mas depois eu vou pra academia. Existe um equilíbrio na vida. Essa história de fórmula correta não existe. Mas eu realmente acredito que qualquer pessoa pode conseguir desde que queira. Mas sim, eu acho que tem uma questão de Deus, de sorte, porque também não dá pra falar. Eu conheço muita gente competente que não teve oportunidade, ou que eu brinco que o cavalo não passou na hora que deu pra montar, né? Tem muita coisa, mas eu realmente acredito nisso, porque eu sou a prova que no mercado financeiro, uma pessoa comum, sem histórico, mulher, pode entrar. Perfeito. Tem uma outra provocação que eu quero fazer contigo agora. Eu acredito demais nessa revolução que a gente está vivendo atualmente da tecnologia. Sou prova disso. A indústria sempre falou que a nossa área de comunicação nunca seria escalável. Seria impossível, porque a gente vive de insights criativos. E como é que você escala uma ideia criativa? Como é que você escala um formato de produção? Então, os grandes especialistas da minha indústria sempre falaram que ia ser impossível. E a gente criou um modelo absurdamente escalável. Você Não, é sensacional. conheceu aqui recentemente. E você também está fazendo isso. Mas eu também li um artigo seu, onde você critica, eu nem conhecia essa palavra, gente, jurimetria simplista, e o perigo que as ferramentas automáticas para o setor jurídico podem provocar. Queria que você falasse um pouco disso, porque eu sempre abordo muito a seguinte tese, eu sempre faço muito alerta, na minha indústria, o perigo da inteligência artificial é deixar todo mundo nivelado por baixo. Então você ganha capacidade de produção infinita, capacidade de escalar de forma infinita, mas ficar todo mundo igual numa indústria que tem a missão de criar posicionamentos únicos na cabeça das pessoas. Então, eu defendo a tese aqui, que é o que eu faço no meu dia a dia. Eu produzo hoje 10 vezes mais do que era o meu dia há 5 anos atrás. Porque eu aprendi a amplificar a minha capacidade através da IA. Essa semana aqui eu fiz um negócio que eu nunca tinha feito. Eu sempre eu sou da escrita, mas eu nunca, toda vez que eu tinha ideia de fazer um jingle ou alguma coisa, eu tinha que chamar um músico, tinha que chamar todo mundo junto. Eu produzi uma música sozinho. Mas a ideia original do que tá dentro dessa música, não é que eu deleguei, falei, faça a música aí. Eu tive um insight criativo, escrevi esse insight criativo, eu critiquei a ferramenta mais de 60 vezes, para ficar algo decente. Então repertório, a criação, eu usei a IA para amplificar. Então isso olhando para a indústria da comunicação. E eu adorei essa tua crítica aqui, porque eu acho que tem também mais uma similaridade aí de pensamento. Explica aí para nossa audiência. Eu tenho algumas críticas, eu uso muito inteligência artificial, eu gosto bastante. Mas primeiro que assim, que eu acho que você tem dois problemas gigantes quando a gente fala de jurimetria. Jurimetria é análise de dados no judiciário. Tá. O primeiro deles é o seguinte, advogado não sabe fazer conta, sendo bem sincera. E aí eles fazem uma média simples. O que é uma média simples? Deixa eu ver quanto tempo dura um processo, joga. E não adianta você fazer média simples quando você está falando de um sistema que onde o processo está faz diferença,
onde o processo será julgado, que ano ele foi ajuizado, qual a matéria. Então, por que eu falo para você que a jurimetria no Brasil está errada? Porque todo o sistema que eu for consultar está lá, sem desvio padrão, uma média simples. E, gente, não é que inteligência artificial mudou o mundo. Isso aqui existe, tá? A matemática existe há muito tempo. Nada mais é do que estatística. E aí o pessoal quer fazer sem uma matemática envolvida, sem uma fórmula envolvida. Então, é uma crítica que eu tenho, que não existe sistema hoje. Tem muito banco contratando e tentando fazer o próprio, mas o que tem disponível para ser adquirido é ruim. E mais do que isso, no judiciário, a gente tem um viés. Então, vamos lá. Você, quando a gente está falando de estatística, você vai pegar todo o histórico ali e falar, olha, me dê uma análise do que vai acontecer aqui. Só que o que acontece quando você faz predição num judiciário instável? Que um tribunal fala uma coisa, o outro fala outra. Então, assim, tem alguns passos que o judiciário ainda precisa e algumas coisas que precisam ser feitas. O que eu fiz? Eu amo inteligência artificial, mas a diferença é quem ensina a inteligência artificial. Então, a gente criou todo um sistema nosso de jurimetria, nosso de análise, baseado em matriz. Então, são várias matrizes se conversando entre si e dando o resultado, que de fato me dá um score. Ele me dá uma probabilidade do que vai acontecer, mas ele ainda não é preditivo. Eu falo que o último, quando você olhar um sistema de dados, a última etapa é ele predizer algo. Ele vai falar para você, cara, vai acontecer isso. Perfeito. Nisso a gente ainda não chegou. Isso a gente ainda não chegou. Mas a gente tem muita coisa. Só que o que acontece? O que está disponível no mercado não funciona e as pessoas estão usando e baseando decisões nisso. Tem um negócio muito famoso na época, eu não lembro qual empresa do setor aéreo que fez isso, que criou um modelo estatístico que era mais barato eles pagarem de acordo do que eles deixarem a ação correr. Então eles criaram essa estatística, fizeram um monte de acordo e reduziram o passivo, na época acho que era consumidor, em sei lá quantos milhões. Então tem muita empresa fazendo isso, tem empresa criando o sistema para predição. Então você vai perder esse caso, você vai ganhar esse caso, aqui tem fraude, aqui não tem. Mas ainda é muito, muito incipiente. E quando a gente olha para o judiciário, que eu acho que é quem mais sofre, então o funcionário público no Brasil, gente, ele vive numa condição ruim. Apesar da gente ter um monte de notícia, salário alto, são poucos cargos, às vezes nem água tem, o próprio filtro eles fazem uma vaquinha para ter. Eu já vi delegacia que o próprio delegado pagava a internet, tá? Então é uma condição muito precária. E eles não têm nada de inteligência artificial. Então, você imagina o quanto o ente privado vai estar avançado para o ente público começar. E aí, quando você fala, tem várias notícias saindo, juiz usou a inteligência artificial e deu errado na sentença. Porque eles não sabem usar. Eu, por exemplo, agora, pelos meus 70 funcionários, eu dei um curso. Minimamente, porque assim... Nivelamento. Você sabe o que é o ChatGPT hoje? É a nossa enciclopédia. É isso. É a Barça. Começou com a Barça, depois era o Google, agora é o ChatGPT. Vamos usar. É melhor que você ensine? É isso. Então eu ensinei, mas quantas pessoas ensinaram? Os juízes, os funcionários públicos. Então eles estão usando sem a capacitação técnica necessária e fazendo muita coisa errada. Tem uma coisa que chama jurisprudência, né? Que é um conjunto, são julgados, então decisões que existem sobre os processos. Similares. Aí você faz uma pesquisa. Tem inteligência artificial inventando julgado e colocando, olha, teve esse julgamento, ele não existiu, você vai consultar, ele não existiu. Então começa todo mundo a ficar com muito medo de uma coisa que deveria ser boa. Que a AI hoje ela foi doutrinada para te agradar. Perceber que tudo que você escreve lá, ela fala que ideia genial que você deu agora. Sabe o que eu faço sempre? Eu jogo tarô no ChatGPT, você já jogou? Não. É muito legal. Eu falo, oi, tudo bem? Você poderia jogar tarô com elas? Eu nunca joguei tarô na minha vida. Jogar tarô é... Mas no ChatGPT, assim, incrível, ele acerta umas coisas. Acerta. Você acredita? Ele falou, por exemplo, que esse podcast ia ser muito legal. Então tá bom. Se ele falou... Se ele falou. Deixa eu ir agora para alguns quadros fixos que a gente tem. Um que eu mais gosto, que sempre gera um aprendizado para o empreendedor, eu chamo de acelerei. O que é o acelerei? O dia que você tem certeza, como que foi o dia que você tem, e o que aconteceu nesse dia, que você tem certeza que foi o momento que a tua carreira mudou para sempre. Todo mundo tem esse dia na memória. Às vezes é mais de um momento, mas eu queria que você compartilhasse aqui o que você considera decisivo na tua carreira. Sempre tem aprendizado nesses... só o fato de você estar rindo aí já me comprova isso. Eu contei esses dias numa palestra isso. Eu
olhava o mercado e olhava as pessoas, gente, eu tenho 2 faculdades. Eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã. E eu ganhava lá um salário alto para a época, mas não o suficiente. E eu olhava isso e eu estava jantando com meu marido, a gente estava num restaurante, era nos Jardins, comendo, era alguma coisa de queijo, assim. E eu virei para ele e falei assim, ele já empreendia, tá? Há pelo menos uns 5 anos ali. Aí eu falei, nossa, eu queria ganhar como você ganha. E ele virou para mim e falou, trabalha mais. Eu levantei e fui embora. Falei, como assim? Não tem como eu trabalhar mais, eu trabalho mais que você. E aí eu entendi que não é a quantidade de trabalho, é a quantidade de risco que você toma. E nesse dia eu cheguei em casa e falei, eu como vou começar a empreender? Vai dar errado, eu vou conseguir e vai dar certo. E eu brinco que o meu marido me incentivou muito, porque eu comecei a empreender. Aí eu comecei a acordar às 9. Falei, vou chegar às 10, que eu não tenho cliente mesmo. Ele virou pra mim e falou, não, você vai acordar mais cedo, porque você vai ficar das 7 às 9 descobrindo como é que você vai achar cliente. Então ele tinha muito isso, porque ele teve um começo muito grande. Então, veja, outro empreendedor me ajudou, no caso era o meu marido, e os sócios dele me ajudavam muito. Sim. E aí começou a funcionar. Graças a Deus deu certo. Mas eu lembro muito desse dia, muito. Muito mesmo. Mas teve várias, assim, aí eu decidi empreender, né? Eu decidi empreender, conversei com meu marido, falei assim, amor, tudo bem, eu vou empreender, eu tenho meu dinheiro aqui guardado, mas se eu precisar, você me ajuda? Não, ajuda e tal. Um mês depois ele pediu divórcio. Aí eu, oi? Agora eu larguei tudo. Aí ele, não, eu te dou dinheiro. Aí, obviamente, eu não vou falar o que eu falei pra ele fazer com esse dinheiro, porque Não. a gente tá no podcast. E aí eu falei, eu nunca mais vou depender de ninguém na minha vida. E eu construí, assim, sempre trabalhei, sempre deu certo. Então, assim, teve muito sempre um incentivo de pessoas. E frases me pegam. Eu não preciso passar para sofrer. Eu ouço muito a experiência dos outros. Perfeito. É o caminho mais eficiente. É muito mais eficiente. Minha mãe dava conselho e eu falava assim, se ela me dá conselho, deixa eu ouvir, né? Porque... Aprender com o erro dos outros é o modelo mais eficiente de evolução. Eu tenho uma pergunta clássica que todo convidado tem que passar por ela, só que eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu já tive que contar o que é a tese do Acelerei para muitas pessoas, óbvio, né? Tanto para empresário de artista, para fundos interessados em investir na Tem gente. a maior dificuldade de entender. Não, deixa eu falar aqui. E a gente sempre... E uma questão comum, e é natural, né? O mercado da comunicação ele tem particularidades muito únicas. E o mercado financeiro não entende algumas coisas do nativo do mercado de comunicação. E você pegou, acelerei em 5 minutos. Eu nem precisava continuar falando, você já tinha entendido o que era o projeto. Mas eu faço uma pergunta para todo convidado aqui, Renata, que descreva o que você entendeu e como você acha que o Acelerei transforma aí a vida do empreendedor. A tua visão, né? Eu sempre defendo a minha tese, mas eu gosto os artistas têm a visão deles, empreendedores têm a visão deles, e eu gosto sempre de ter faço essa pergunta para todo convidado. Quando eu escutei o que era, eu achei um business muito fora da curva. Porque ele não só soluciona uma dor, como ele também democratiza o acesso ao artista. Então, da mesma forma que eu estou democratizando o acesso ao investimento que não era normal, você fez isso com o artista. Confesso que não é um mundo que eu conheço, venho conhecendo mais agora, nunca me liguei. Gente, eu nem TV assisto, então assim. Mas eu achei muito bom, por quê? Quando eu comecei a empreender, eu não acreditava no marketing, tá? Eu literalmente contratei o meu cunhado para fazer posts para mim, porque eu tinha que existir na internet, mas nunca investia R$1 em marketing. Até o dia que eu vi uma pessoa do meu comercial tendo que provar que a empresa existia. Ele tava comunicando e falou, olha, a gente existe, tá aqui. Aí eu falei, cara, é muito importante. E só que não é só o marketing de mostrar que você existe, mas de mostrar que você tem credibilidade. Nessa semana que meu funcionário estava gravando a empresa, um dos meus sócios tinha encontrado com o Elon Musk. O Elon Musk esteve no Brasil. E a gente falava, caraca, eu tava com o Elon Musk, eu tenho que provar que eu tenho dinheiro para pagar. E eu acho que quando você pega o artista que tem credibilidade, que ele já vai levar para a marca, pode confiar e leva isso para pequeno e médio empresário, você acelera uma curva de início muito grande.
Porque no início você tá provando que você existe, provando que você pode ser confiável, provando que você tá ali. E aí você coloca um artista X falando, não, olha, essa empresa X ou Y acelera muito. Então, eu achei isso divino. E mais do que isso, que aí é parte da minha essência, até ontem eu estava numa reunião, a pessoa falou, cara, essa sua visão é muito boa. Você acha que não tem valor, mas tem muito. Para mim, assim como a gente tem o iFood e a 99, que utilizam essa base de dados para dar crédito, eu acho que no final do dia o Acelera aí vai virar uma fintech que vai dar crédito, tanto para o artista quanto para o pequeno e médio empresário, baseado nisso. Então, conforme você vai tendo dados, pô, eu fiz uma campanha com o artista X, o cara retornou Y de valor. Posso acelerar aqui E para o artista também, porque existe um descasamento de receita nas coisas que eles fazem. Sim. Você pode antecipar, fala assim, cara, você faz X campanhas ano, eu consigo te dar esse valor aqui antecipado. Então, a hora que você falou, eu vi esse lado, mas eu vi também um business de crédito gigante. Acoplado. O que é empreender, né? Porque quem entra nesse vício do empreendedorismo, você sempre está imaginando o que você pode fazer além. Você já me deu, você já criou um outro negócio aqui pro gado nossa era aí. Eu não só criei, como faremos. Opa! Ó, a gente vai, em breve, empreendedor, presta atenção aí, a gente vai criar um modelinho que você vai poder, além de criar toda essa autoridade, e aí eu vou te dar um dado sobre isso que você falou agora. Vou usar uma frase do Diego Barreto do iFood, que ele falou lá em Boston, quando a gente foi lá contar o case em Harvard, que ele falou que o nosso país forma muitos bons empreendedores porque ele tratora. É um trator passando em cima da gente todos os dias, né? Os desafios do Brasil são enormes. Então a gente tem que ter uma capacidade realmente além. E crédito é um dos maiores. Crédito é o que quebra, né? Então o que a gente está olhando é exatamente isso, né? Hoje eu sei aquela clínica de estética que começou no interior do país, que está indo bem, cresceu, gerou autoridade com um artista nosso, mas ela está limitada. Olha que loucura, ela poderia dobrar o faturamento em 60 dias, mas está limitada no crédito do cartão de crédito que autoriza o impulsionamento na Meta e no Google. Então já tinha um pouquinho essa visão nossa de como que a gente depois que a gente ajudou a criar essa autoridade para a marca, como é que a gente dá growth para isso. Então você já marcou a charada aqui, de novo, em 5 minutos para ela entender o projeto. Estamos na reta final, olha como o tempo passa rápido, você viu? Surreal. Nossa, já tem 44 minutos. Surreal. Essa é a pergunta que eu mais gosto, que não é uma pergunta, olha só que legal. Eu chamo de fala aí. Não é uma pergunta, eu preciso responder? Fala aí, não, é melhor que isso. Eu falo aí invertido. Você pode fazer a pergunta que você quiser para mim. Tá. Por que você decidiu empreender? Cara, foi lá em 2000 quando eu fiz a primeira, tomei a decisão, eu era muito novo, tinha 26 para 27 anos. Cheguei no ápice do que eu imaginei que eu pudesse chegar como executivo. Eu operei a maior verba publicitária no país na época. Tinha ganhado o maior prêmio que pode ser ganho no segmento, que era até hoje, 20 anos depois, nunca uma empresa, uma marca de varejo tinha sido eleita o anunciante do ano. Porque o varejo é duro, né? É difícil você contar histórias do varejo, você tem que ofertar o tempo todo. Então, quem sempre é eleito o anunciante do ano são as marcas que podem falar de uma maneira mais emocional. Então, sempre ganham os grandes bancos, as grandes montadoras de carro. E a única vez na história da publicidade brasileira que uma marca de varejo foi vencedora, que eu estava liderando lá a Casas de Bahia. Tinha feito a Super Loja, um evento na AMB que levou 2 milhões de pessoas. Imagina um evento hoje, você contabilizar 2 milhões de pessoas no evento. Eu falei, cara, não tem mais para onde eu ir como executivo. Não me senti. Ao mesmo tempo que eu comemorei um ano que foi extraordinário, eu tinha ganhado todos os bônus possíveis e impossíveis, me bateu um negócio esquisito que eu falei, cara, não tem mais para onde eu ir. Né? Daqui não tem cadeira maior. E aí eu dei um clique, cara. Eu falei, vou montar minha agência. E aí montei a primeira agência, que chamava Fala na época, que era a agência que se propôs a ser super especializada em varejo no país. Ela ficou entre as 10 maiores em 2 anos. E aí eu fiz a maior... Inclusive está no meu podcast, um podcast que eu participei com o João Klepper, que é incrível, pivotando, eu falo sobre isso. E aí eu cometi o maior erro na minha carreira. A minha próxima pergunta ia ser qual o seu maior erro? Foi na sequência de ter feito a Fala, um M&A muito ruim. Tá num corte no meu perfil agora.
que eu falo que eu fui arrogante demais. Eu achava que eu sabia negociar tudo, não achava que eu não precisava gastar com advogado para me assessorar no M&A. Fiz em valor, foi um belo de um negócio pro período, não era o valor. Foi a hora que eu aprendi que não era o valor, porque eu fiquei preso num contrato muito ruim. Eu brinco que eu rezo todo dia, tem uma coisa específica que eu peço, né? Que é não tenha ego. Porque o ego, a falta de humildade faz com que a gente cometa esses erros. É isso. Todo um grande empresário, assim, eu já cheguei a conhecer empresários surreais que tiveram um momento de ego, um momento de prepotência e acabaram cometendo. Você comete esse tipo de erro por 2 motivos, ego ou desespero. Você está numa fase desesperada, você se amarra em alguma coisa que você não deveria, mas aí é tempo, é escolha. Sim. Uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Mano. Qual o seu sonho? Ela tinha uma e pegou 3 agora. Era só uma? Não, pode fazer. Qual o seu sonho? Você é boa pra fazer podcast, hein? Desculpa, gente. Gente, eu vou roubar o lugar dele. Não, você tem que fazer o seu. Não, fazer E a gente tem que contar, peraí que a gente tem que contar o nosso projeto, mas eu vou falar. Não, meu sonho é conseguir hoje, né, depois da experiência da Acelera aí, essa viagem para Boston para mim foi incrível, conheci pessoas muito legais lá. Eu tinha uma definição, Renata, que era, eu sou Netflix da publicidade. Aí eu fui para lá, conheci um cara e falou, não, você não é isso, você é o Airbnb. Porque hoje o Airbnb, se eu quero morar numa mansão um final de semana, ele me permite. E hoje o sonho de contratar um grande artista por um período que seja, você também tornou real. Faz sentido. Então você não é... E aí lá um outro cara falou, não, você não é nenhum dos dois. Você todos os unicórnios baseados em tecnologia no Brasil são ideias muito bem executadas, mas que já existiam. E você tem a chance de criar o primeiro unicórnio brasileiro com uma ideia 100% original. Eu gostei bastante. E eu vejo dessa forma também. Eu gostei muito dessa. E aí ele falou assim, se você conseguir fazer isso, você vai ter que ir pro mundo inteiro. Cara, quando ele falou isso, a gente podia ir pro mundo inteiro, eu falei, mas como assim? Ele falou, olha o que o Spotify fez com a música. Né? Então, eu gosto muito do que e aí mexeu com a minha cabeça. Isso foi esse ano, e aí passou a ser uma missão, passou a ser um grande sonho eu conhecer o mundo inteiro e, se der certo, levar o Acelera aí pro mundo inteiro aí. A gente tem que consolidar Brasil. Eu gosto muito do Paulo Guedes, ele teve a chance de conhecer o projeto. Sensacional. E ele falou, eu perguntei isso pra ele, se eu ia ou não, ele falou, vai depois que você tiver, consolida o Brasil primeiro. Consolida o Brasil, aí depois você vai escolher o lugar do mundo que você quer ir. Então eu tô nessa fase de consolidar o Brasil. Não tem problema mirar no ponto Z, Não. Só vai devagarzinho. Consolida. Eu aprendi isso com o Benchimol. O Benchimol tem uma aula que ele dá que ele fala. Ele, beleza, mas ponto B, ponto C. Tem um caminho até lá. Pessoal, vou anunciar aqui então, em primeira mão. Pena que o Arthur não tá aqui junto com a gente. Será que ele tá com ciúme? Muito. E tem um tempo que a gente vem pensando, a gente fez um piloto disso, chama Fala Aí na Rua. O que era Falar Aí na Rua? Era o próprio Arthur indo visitar um cliente do Acelera aí, contando quanto que esse cliente cresceu. A gente tem acho que 3 ou 4 episódios que a gente tem muita experiência. Imagina a quantidade de empreendedor que fez growth com a gente. Então, mas eu queria contar isso, sem aquela coisinha básica de prova social, sabe? Contar de forma genuína, indo lá até então o artista indo até a sede do cliente. Então a gente fez isso, tá bem legal esse projeto. E aí recentemente eu ganhei uma missão nova, que eu acho que compartilhar o que a gente conhece é riquíssimo e volta com uma velocidade absurda. Então, toda vez que eu vou em casa, até a Fê me questiona bastante, poxa, abre 6 horas do sábado para dar uma aula para um monte de gente. Eu falei, vou fazer. E eu quero fazer um adendo. Eu acho que o mundo tá cansado de gente dando curso que não fez nada. É isso. Então, quando tem alguém como você ensinando, que de fato construiu algo, são as melhores aulas, as melhores oportunidades. E de fato, eu aprendi que acho que a melhor contribuição que eu posso deixar é isso, né? E sem filtro, sem milímetro, sem ficar guardando nada, eu entrego tudo. As pessoas falam, tua aula é surreal porque você entrega tudo. E eu comecei a juntar isso, juntei o resultado do Falar Aí na Rua. A gente começou um embrião de uma ideia que era, eu acho, e vou falar aqui abertamente, o modelo do Shark Tank, ele é inspirador porque ele dá uma vitrine para quem está começando a empreender em alguma coisa. Então, dar a vitrine para as pessoas contarem, eu acho que é muito legal do Shark Tank. Só que, ao mesmo tempo, é um pitch ali de segundos, onde geralmente eu vejo um lado muito predador, e por isso que o nome é Tubarões. E eu não sei quanto que realmente ajuda.
no final da história, além de ser uma vitrine. Então, o lado da vitrine é positivo, mas o pós-vitrine eu não sei qual é a efetividade. Eu ficava com isso na cabeça e aí começou a nascer um projeto que era a gente acelerar, não ficar sócio, não exigir nada, escolher determinados empreendedores pelo país e colocar a experiência de grandes nomes focada nesse empreendedor e ver como que ele cresce, porque tem 2 efeitos. É óbvio que o resultado dele individual vai ser incrível, mas o aprendizado do que vai acontecer com ele vai servir de legado para muita gente. Então é mais ou menos do que eu faço numa aula para 100 empresários, é exponenciar. E a gente vinha falando disso há um ano, Renato. E eu e ele conversando, ele falou, só que tá faltando aqui, ó, a gente não entende nada do mercado financeiro, a gente não entende nada de pensar estrategicamente, porque o mercado financeiro não é uma planilha, não é o BP, não é o DRE, É como visão. olhar a visão, colocar a visão estratégica financeira sobre o negócio. E a gente ficou com o projeto parado ali quase um ano, quando eu fiz a reunião com o Arthur, ele falou, não, agora acho que a gente vamos numa reunião lá na Galápagos que eu quero te apresentar a Renata. Aquele dia não tinha agenda, até cheguei atrasado. Eu também não, tá? Eu sei. De almoçar. Então mas as coisas quando tem que acontecer são assim, né? Você teve que abrir mão do almoço, eu encaixei aqui na agenda, a gente conseguiu se falar e ali viabilizou o que vocês vão saber em primeira mão aqui, um projeto do ano que vem, que é o Acelera aí Empreendedor, um reality show. Vai estar numa grande emissora aberta no Brasil, onde a gente vai com muito carinho colocar a experiência da Renata, a minha experiência, a experiência do Arthur, de convidados especiais nossos. Então, no modelo de reality, cada um de nós, para cada episódio, vai trazer um convidado especial que tenha a sinergia com o desafio daquele episódio. E durante um ano a gente vai fazer um carnaval no Brasil. Carnaval no sentido de gestão, de emprestar toda essa energia que a gente coloca nos nossos próprios negócios, né, Rê? O teu brilho no olhar, quando a gente estava falando, eu senti exatamente isso. A Renata vai colocar o mesmo empenho que ela coloca na PX, nesses casos. Eu vou fazer a mesma coisa, o Arthur vai fazer a mesma coisa. E a gente vai contar isso ao vivo para o Brasil inteiro. E é legal, né? Porque mais do que dinheiro, mostrar que o capital intelectual, que estratégia bem feita, cresce muito mais. Então, se você quiser saber, eu sei que já começa a curiosidade da galera. Qual emissora, quando vai ser, quando começa, como é que eu faço para participar? Né? A galera deve estar se perguntando. Tem uma receita simples. Você começa a seguir lá a Renata. Dá o seu arroba aqui para audiência. Tem que dar. É @Renata Nilson com 2 S. Ela não queria aparecer. Agora vai ter que aparecer. Eu queria dizer que é o seguinte, meu Instagram era fechado, eu era uma pessoa feliz, e eu lembro que há um tempo eu falei assim, nossa... Ela fala do jeito como se tivesse ido pro Instagram, deixa todo ser feliz. Não, aí eu falei, vou abrir. E eu lembro que nesse dia eu falei, nossa, se alguém me reconhecer um dia, oi, você é uma pessoa triste. Eu abri o Instagram. No dia seguinte eu fui fazer academia, né? Aí chegou um moço lá e falou, nossa, você é a CEO que eu mais gosto de seguir. Aí eu fiz assim, meu Deus, só tem 24 horas que eu abri. Eu não sou uma pessoa do digital, uma coisa que eu tô aprendendo com o Arthur e com o Alan. Mas com o Arthur. Mas tá bom, mais com o Arthur. Eu não sou especialista nisso. Nem eu. Preciso aprender também. E eu tô fazendo por 2 motivos. Porque eu acho que mais mulheres deveriam empreender e ter um exemplo é bom, principalmente no mercado financeiro. E 2, porque eu acho que legado é aquilo que você deixa para o outro, é aquilo que você ensina. E se eu puder ensinar alguma coisa desse mercado que ninguém ensina, ninguém fala o que é o mercado de, vamos chamar de ativos especiais, gente, porque special seats não dá. Não dá. Eu vou utilizar esse canal, estou me preparando, inclusive eu estou até fazendo um curso para conseguir falar mais devagar, porque eu falo muito rápido, e ensinar as pessoas. Então é isso, se você quiser me seguir é @Renata Nilson, e aproveita e segue o Alan também. Aqui já tá me seguindo. Mas eu tenho que fazer um no seu canal, porque o mercado financeiro não me segue. Eu tenho que abrir um canal primeiro. Então vamos abrir, vamos fazer aqui um podcast seu. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio. Vem muita novidade. Esse é provavelmente, acho que no calendário nosso vai ser o último episódio do ano, então a gente encerra aqui. A pessoa mais legal que ficou por último. A gente encerra aqui 2025, a temporada do Fala Aí nesse episódio. 2026 vai ter muita novidade, além do acompanhamento aí do nosso reality do Acelera Aí, que vai estar na rua, e tudo que vai acontecer nesse ano. Renata, muito obrigado por ter vindo. Aceitou o convite aqui de última hora, eu sei que a agenda dela é complicadíssima, eu sei que você abriu a agenda, então muito obrigado, e que o nosso projeto seja incrível ano que vem. Quem será? Que a gente leve aí muita informação e conhecimento para
para todo o Brasil. Amém. Cadê a minha caixinha? E, pessoal, entregando aqui, como é tradicional nosso, a nossa lembrança, Obrigada. o nosso presentinho aqui do Fala Aí, você. Eu sei que você já tem um Gente, livro. que chique. Vai lá pra tua coleção, você vai ter vários. Depois do programa, todo mundo vai te chamar. Você vai ter uns 40 desses. Ah, achei muito fofo. Com certeza. O livro que você já ganhou, ok, eu quero que você Eu dê, ganhei uma versão autografada. quero que você dê pra alguém que faça sentido. E a nossa revista, a Esquire. Que é sensacional, tá, gente? Obrigado. Eu-